Lily Safra, cujos 4 casamentos fizeram dela uma das mulheres mais ricas do mundo. Em 30 de dezembro de 1934, nascia Lily Watkins em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Filha de um engenheiro ferroviário inglês e de uma mãe uruguaia, mesmo com origens modestas, ela teve uma boa educação e aprendeu línguas como inglês e francês. Seu primeiro casamento, aos 17 anos, foi com o empresário argentino Mário Cohen, com quem teve 3 filhos, Cláudio, Eduardo e Adriana. Em 1960, o casamento acabou em divórcio quando ela se apaixonou por outra pessoa, Alfredo Monteverde, que em 1949 fundou o Ponto Frio. Segundo o repórter Anderson Antunes, em 1969, Monteverde estava se aproximando de um acordo para se divorciar de Lily quando foi encontrado morto. Na época, as autoridades brasileiras consideraram o ocorrido como suicídio, e a então viúva herdou todos os bens. A família Monteverde, no entanto, contesta a versão e indica homicídio. O episódio foi abordado na biografia proibida no Brasil Gilded Lily. O livro sugere que Artigas Watkins, irmão de Lily, pode ter tido um papel nos eventos que culminaram com a morte de Monteverde. Pouco tempo depois, Lily conheceu Edmond Safra em um leilão em Paris. Os dois disputavam uma escultura lance a lance. Ele arrematou ao final e, como todo início de história de amor, deu de presente a ela, mas o romance não vingou. Em 1972, ela se casou com Samuel Ben-Dahan. Dizem que para fazer ciúmes a Safra, mas o casamento acabou sendo anulado posteriormente. 4 anos depois, Lily Watkins Cohen Monteverde Ben-Dahan finalmente tornou-se Lily Safra. O casamento com Edmond Safra foi seu mais longevo, durando 23 anos. Em 1989, uma tragédia. Seu filho Cláudio Cohen morreu em um acidente de carro que também matou seu neto Rafael no Rio de Janeiro. 10 anos depois, uma grande tragédia se aproximava da família Safra. Edmond J. Safra, um dos banqueiros mais relevantes do século XX, morreu em 1999 aos 67 anos, vítima de um incêndio criminoso em sua mansão em Mônaco. Lily, que também estava no local, se salvou pulando da janela com a ajuda de bombeiros. Safra, que acabara de vender o banco ao HSBC, sofria de Parkinson em estágio avançado e mantinha uma equipe de 8 enfermeiros em revezamento. No final, o culpado era um deles, o americano Ted Maher, condenado a 10 anos de cadeia. Maher ateou fogo numa cesta de papel e cortou seu próprio braço e barriga para fingir ter sido atacado por invasores. Antes, desconectou as câmeras de segurança. A ideia era salvar Edmond e sair como herói do episódio, mas o fogo se alastrou e Edmond morreu preso no banheiro. As teorias da conspiração contra Lily centraram no fato de que, naquela noite, ela havia dispensado os seguranças, algo incomum em seu cotidiano. Lily nunca andava sozinha. Fora do Brasil há décadas, Lily tinha residências em Londres, Nova York, Paris, Genebra, Mônaco e na Riviera Francesa, a Vila Leopolda, uma mansão construída por volta de 1929 pelo rei Leopoldo II da Bélgica. Avaliada em 750 milhões de dólares, é rodeada por um jardim com mais de 80 mil oliveiras, que exige o trabalho diário de um time de 50 jardineiros profissionais. O casal manteve a residência durante todo o casamento, que teve fim em 1999, quando Edmond faleceu. Em meados dos anos 2000, Lily deu início a uma negociação para vender a mansão. Quem iria comprar era Mikhail Prokhorov, o segundo homem mais rico da Rússia, que chegou a pagar 53 milhões de dólares de entrada para dar início ao processo de aquisição. Porém, com a crise imobiliária de 2008, o russo desistiu da compra. Ele abriu um processo para recuperar o valor investido, mas o dinheiro nunca foi devolvido. Lily Safra acabou doando os 53 milhões de dólares para várias instituições de caridade. Após a morte de Edmond, Lily criou a Edmond J. Safra Foundation, que já colaborou com projetos em 40 países nas áreas de educação, saúde, ciência, cultura, bem-estar social e na recuperação de desastres naturais. Seus agraciados incluem o Instituto Internacional de Neurociência de Natal
encabeçado por Miguel Nicoleles, o Ethics Institute, em Harvard, o Center of Brain Science, na Universidade Hebraica de Jerusalém, a Elton John AIDS Foundation, além de uma doação de 10 milhões de euros para a reconstrução da Cathedral Notre Dame, consumida parcialmente pelo fogo em 2019. Lily também doou para o fundo que apoia as vítimas do atentado de 11 de setembro, um teatro e uma biblioteca no Museum of Jewish Heritage em Nova York, 21 sinagogas em Israel e uma sinagoga em Ipanema, no Rio de Janeiro. Ela ainda construiu uma sinagoga em Manhattan, cuja inauguração teve apresentação do violinista Itzhak Perlman e discurso de Michael Bloomberg. Todos os lugares levam o nome de seu marido. Em 2012, decidiu fazer um leilão de suas joias, beneficiando 32 projetos filantrópicos. O designer Joel Arthur Rosenthal, fundador da JAR, era um de seus prediletos. Certa vez, Lily, e como presente a seus amigos, todos os anos, ela enviava cartão de Natal aos amigos, dizendo que fez uma doação filantrópica em nome deles. Íntima de Elton John e do príncipe Charles, Lily colecionava arte. Ela já foi dona da escultura mais cara do mundo. Em 2010, Lily chacoalhou o mundo das artes quando desembolsou nada menos que 104 milhões de dólares, aproximadamente 558 milhões de reais, por uma escultura intitulada L'Homme qui Marche, do suíço Alberto Giacometti, leiloada pela Sotheby's de Londres. Lily Safra passou a maior parte da vida aproveitando o glamour que o dinheiro pode comprar, sobrevivendo a tragédias pessoais e escândalos tão marcantes quanto o tamanho de sua fortuna. E no sábado, 9 de julho de 2022, fechou os olhos pela última vez aos 87 anos, após sustentar por muito tempo o título de brasileira mais rica do mundo, já tendo ocupado a 11ª posição entre as mulheres mais ricas do planeta, com uma fortuna estimada em 4 bilhões de dólares em 2021. Ela morreu devido a complicações de um câncer no pâncreas, o qual lutava há tempos. Lily deixa os filhos Eduardo Cohen, Adriana Elia, Carlos Monteverde e os netos Samuel, David e Lily Gabriela.